Olá, meu nome é Daphne, eu sou nutricionista, eu atuo aqui também no TEA, junto aos pacientes autistas. E hoje a gente decidiu nesse vídeo falar um pouquinho sobre a seletividade alimentar. É uma dúvida muito frequente dentro do consultório, muitos pais vêm com essa dúvida e perguntam quantas vezes a criança precisa experimentar o alimento antes de aceitar. Então a gente tem algumas questões para ser trabalhadas antes de fato a criança colocar aquele alimento dentro da boca. O paciente autista, a criança, ela vai ter algumas alterações, seja no desenvolvimento da questão muscular, uma hipotonia muscular, isso é frequente da gente observar, então a criança ela tem uma dificuldade realmente na mastigação, ou seja também por uma dificuldade com uma hipersensibilidade. A gente tem dois casos entre uma hipersensibilidade e uma hipossensibilidade. A hipersensibilidade é quando a criança ela tem um estímulo muito exagerado, então ela vai comer um alimento e vai achar aquele alimento muito azedo ou aquele alimento muito doce. E a hipossensibilidade é quando a criança vai experimentar aquele mesmo alimento e ela não vai sentir o gosto do alimento, ela vai ficar com uma dificuldade de identificar esse gosto. A gente precisa trabalhar na questão também da previsibilidade. A gente vê no consultório uma dificuldade das crianças experimentarem alimentos mais naturais, por exemplo, frutas. O exemplo do morango. O morango, ele vai ter N variações. Uma hora a gente vai comprar, ele vai estar mais docinho, outra hora ele vai estar com uma textura mais macia, outra hora ele vai estar muito azedo, então a gente não consegue ter ali uma previsibilidade dessa fruta. Por isso que a criança ela recusa bastante esses tipos de alimentos. Então a gente vê que a maior recusa é os vegetais em primeiro lugar, em segundo lugar são as frutas. E as crianças elas acabam buscando mais alimentos processados, porque um nuggets de uma marca X, ele sempre vai ter o mesmo sabor, ele sempre vai ter aquela previsibilidade. Então, como que a gente faz para trabalhar e incluir esses novos alimentos dentro da rotina? Primeiro, é manter um ambiente previsível para a criança, para que ela não tenha um descontrole emocional. Então, na hora que eu vou apresentar esse novo alimento, o ambiente ele precisa estar muito calmo e precisa também ser mais interativo. Os pais, eles já vêm naquela pressão, eles já vêm querendo que a criança ela já coloque o alimento dentro da boca. E muitas vezes, num primeiro contato, isso não vai acontecer. É como se a gente estivesse conhecendo uma nova pessoa. Então, quando a gente tem ali um novo conhecido, a gente não vai chegar abraçando aquela pessoa. E isso acontece também com as crianças. Elas não vão colocar aquele alimento dentro da boca num primeiro contato. Vem a pergunta inicial do vídeo: quantas vezes a criança precisa experimentar o alimento? Alguns estudos mostram de 8 a 15 vezes a gente introduzindo aquele alimento na rotina dela para ela aceitar e experimentar. E é um processo da questão da escalada do comer, a gente tem que trabalhar isso dentro da nossa rotina. Oferecer aquele alimento primeiro para a criança, por exemplo, manipular. Se ela aceitar manipular, ela pode manipular o alimento no formato cru, cozido, em formatos diferentes, às vezes cortando em formatos de coração, de estrela, para a gente trazer também uma forma lúdica. Depois que ela teve esse primeiro contato, que ela tocou no alimento, a gente vai começar num segundo contato a fazer um estímulo de cheiro, pedir para a criança cheirar, se ela suportar, né, cheirar aquele alimento, e depois que a gente vai tentando aos pouquinhos fazer com que ela lamba o alimento ou que ela encoste só na boca. Isso já vai trazendo uma previsibilidade, ela vai conhecendo aquele alimento, tendo um primeiro contato, se familiarizando com aquele alimento, para depois ela aceitar realmente colocar dentro da boca. Precisa ser um ambiente tranquilo, um ambiente sem pressão. Então, a gente vê que o tratamento da seletividade alimentar, ele é multifatorial. Muitas vezes vai ser um trabalho conjunto entre a nutricionista e a fonoaudióloga, para a gente ir avaliando essas texturas, onde a gente vai trabalhar tanto com a parte nutricional, quanto a parte também psicológica dessa criança, para ela ter uma aceitação melhor. Ter esse olhar multifatorial para esse tratamento é bem importante para que a gente consiga evoluir nessa seletividade alimentar.